É a nossa oração, no nome de Cristo. Amém e amém. Nós estamos começando uma nova série. Esse mês todo nós vamos tratar desse assunto, que é um novo hábito, o poder de um novo hábito na nossa vida. E cada um de nós sabe da importância disso, porque nós nos deparamos com situações que gostaríamos de mudar e não conseguimos. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Então eu creio que é crucial entendermos o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Eu inclusive vou ter o cuidado nessa manhã de não fazer nenhuma referência futebolística sobre São Paulo e Corinthians em Itaquera. Eu não quero tratar desse assunto para não incomodar ninguém que esteja no recinto. Nós vamos focar exclusivamente, Joelmo, nessa manhã, no nosso texto. Eu gostaria de começar com uma história. Posso te contar uma história? Eu creio que essa história ilustra a dinâmica e a importância de hábitos na nossa vida. Diz essa história, que ela é lendária, que quando a biblioteca de Alexandria foi reduzida a cinzas, foi queimada, sobraram pouquíssimos livros. E um livro em particular não era lá muito atraente, não era nem valioso, mas um homem de poucos recursos decidiu comprar aquele livro com 2 moedinhas de cobre. A razão dele comprar, ele nem era um homem muito dado à leitura, nada disso, não era um estudioso. Mas é porque aquele livro, não interessante, tinha uma fita, um pedaço de pergaminho, uma tira nele, que era muito interessante. A tira dizia o seguinte: esse é o segredo da touchstone, da pedra de toque. O que era essa pedra de toque? Bom, segundo a mitologia, era uma pedra que, quando entrava em contato com qualquer metal, transformava em ouro. Você gostaria dessa pedra? Tocou no metal, vira ouro. Gostaria dessa pedra? Tem que ser sincero. Tocou no metal, vira ouro. Ele ficou encantado com aquilo. E na tira tinha uma explicação. Que essa pedra, a pedra do toque, estava nas margens do Mar Negro. Ele vendeu as poucas coisas que tinha, viajou, montou uma pequena cabana e começou naquele dia a procurar a pedra. Mas tinha um detalhe. E esse era o segredo. Todas as pedras eram iguais, com uma única exceção. Essa pedra do toque, diferentemente das outras, quando você segurava na mão, ela aquecia. As outras eram frias, mas essa aquecia. Então o homem pensou: já sei. Se eu pegar as pedras aqui e jogar de volta no mesmo lugar, eu vou ficar confuso e vou continuar pegando as mesmas pedras vez após vez. Ele teve essa ideia. Ele falou: então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no mar a pedra que não é. Primeiro dia, apanha uma pedra fria, joga no mar. Dia inteiro, apanha a pedra fria, joga no mar. Fria, joga no mar. Uma semana, apanha a pedra fria, joga no mar. 1 mês, 3 meses, 1 ano, 3 anos. 3 anos, apanha a pedra fria, joga no mar. Numa manhã ensolarada, ele se abaixou e pegou uma pedra quente. E o que ele fez? Ele jogou no mar. Por que ele jogou no mar? Porque ao longo de dias, meses, anos, ele criou um hábito. E o hábito foi mais forte que a capacidade dele de reter aquilo que ele tanto desejava. Um hábito tem o poder de fazer maravilhas na sua vida, ou de trazer misérias para a sua vida. Quais são os hábitos que nós estamos cultivando? Agora, é claro, quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia, e falamos sobre hábitos, a maneira como nós vivemos, como nos comportamos, na Bíblia, um novo hábito é fruto
de uma nova natureza, de um novo poder que gera novos hábitos. A mensagem de hoje nós vamos considerar uma nova natureza com novos hábitos. Veja como o apóstolo Paulo descreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para bem entendermos uma passagem da Bíblia, nós precisamos levar em consideração o seu pano de fundo histórico, o seu contexto imediato e o seu contexto amplo. O pano de fundo histórico da segunda carta de Paulo aos Coríntios é o seguinte: Paulo enviou um de seus aprendizes, Tito, a fazer uma visita à igreja de Corinto. E quando chegou lá, o Tito ficou sabendo do seguinte: a igreja havia sido infiltrada com vários falsos mestres, que estavam desviando a doutrina do Evangelho. Mas você já ouviu esse ditado: quando você discorda da mensagem, mas não tem argumentos suficientes, então você atira em quem? No mensageiro. Como eles não conseguiam argumentar contra a mensagem de Paulo, eles começaram a atacar Paulo, dizendo que Paulo não era lá de fato um apóstolo, um mensageiro de Deus, porque se Paulo não fosse um mensageiro de Deus, então a mensagem de Paulo também não era uma mensagem de Deus. Paulo, diante dessa situação, dessa sinuca de bico, entendeu que tinha que defender o seu ministério para poder defender a mensagem do Evangelho. E ele começa a fazer a sua defesa nessa segunda carta. Paulo vem então desenvolvendo uma linha de raciocínio a partir do capítulo 3, explicando o seguinte: que falsos mestres são hipócritas, são como artistas que usam máscaras, são pessoas que apenas se preocupam com a aparência das coisas, não com a essência das coisas. Veja como ele diz isso, capítulo 5, no versículo 12, na parte C do versículo, o apóstolo diz assim: para responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo segue o mesmo raciocínio de Jesus, que no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, faz uma crítica dura, contundente, contra os líderes religiosos da época, os fariseus, os doutores e intérpretes da lei. Jesus diz assim em Mateus 23, 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, alargam as suas franjas. Filactério era uma tradição que surgiu lá em Deuteronômio, capítulo 6. Porque lá em Deuteronômio, Deus instruiu o seu povo que eles deveriam colocar a palavra dele, a lei dele, a Torá, diante dos olhos, para que eles se lembrassem o tempo todo da importância da lei de Deus. E ele disse assim: estará na sua mão, estará na fronte entre os seus olhos. E como isso acontecia então? Eles amarravam uma tira de couro com uma caixinha para colocar aqui entre os olhos e lembrar. Aí eu via você me via, a gente está com a caixinha aqui. Oh, a palavra de Deus é importante, a palavra de Deus é importante. Amarravam no braço com essa caixinha. Mas veja, com o passar dos anos, isso foi se tornando apenas uma aparência legalista. E aqueles que queriam causar uma maior impressão, faziam o que com a caixinha? E aumentando. E se pudesse, ele põe um container na cabeça, para você olhar de longe e falar: olha como ele é santo, olha o tamanho da caixinha que ele tem. E as franjas eram aquelas pontas do chale de oração, do talit, longa. Então aqueles que queriam dizer, por exemplo, que eram mais santos, alongavam. E você olhava de longe e dizia: olha, ele não vai desfilar no carnaval, é um homem santo. Aquilo não é uma fantasia, ele é um homem santo. Aparência. Tudo para impressionar as pessoas que estavam olhando para eles. Paulo usa o mesmo argumento aqui. Então, voltando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne,
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Chega de aparências, diz Paulo. Eu não quero conhecer apenas por aparência física, porque se fosse conhecer Jesus apenas do ponto de vista humano, físico e por sua aparência, durante o seu ministério terreno, Jesus seria considerado apenas um bom vizinho que morava em Nazaré, na Galileia. Mas Paulo sabia que Jesus era mais que isso. Jesus era Deus em carne. E ele não queria viver apenas de aparências, como outrora ele tivesse vivido. Agora Paulo queria ser consistente com a mensagem do Evangelho. Assim como Jesus denunciou que aqueles hipócritas líderes religiosos eram como quem lavava o exterior de um copo, lavava só por fora, mas por dentro continuava sujo. Lavava o prato por fora, mas o interior do prato continuava sujo. Enfeitava bem o sepulcro por fora, mas dentro o sepulcro continuava cheio de ossos e corpos em decomposição. Paulo está dizendo, eu não quero nem analisar a minha fé, nem analisar as pessoas baseado exclusivamente na aparência. As pessoas fingem. Os hipócritas fingem. Para Paulo, um novo hábito é fruto de um novo poder, que é fruto de uma nova vida, que começa não exteriormente, mas dentro. Por isso Paulo tem um conector. Assim, ou seja, considerando que não vivemos de aparência, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Considere essa afirmação de Paulo e vamos mergulhar nessa passagem. Paulo começa com uma condição, se alguém está em Cristo. Eu não poderia dizer de maneira mais formidável do que fez Charles Spurgeon ao comentar essa passagem. Ele, considerado o príncipe dos pregadores, disse o seguinte a respeito desse texto: eu não conheço nenhuma língua, acredito que não há nenhuma que possa expressar uma renovação maior, mais completa e mais radical do que aquela que é expressa no termo uma nova criatura. Veja, ouça e considere a radicalidade disso. Uma nova criatura, não uma nova aparência, não uma roupa nova, não um disfarce novo, não uma máscara nova, uma nova criatura. Paulo coloca uma condição. Se alguém está em Cristo, se, conjunção condicional na língua grega, eis, que se a primeira afirmação é verdadeira, se alguém está em Cristo, a segunda também será verdadeira, se está em Cristo, nova criatura é. Se a primeira não é verdadeira, se não está em Cristo, não é nova criatura. Paulo faz esse paralelo tão importante e claro, nós devemos lembrar que apesar da radicalidade da linguagem de Paulo, ele não quer dizer com isso que aqueles que estão em Cristo não lutam com tentações, com pecados, com desafios, com pensamentos. Não, não é isso que ele diz. O que ele diz é que nós temos, primeiramente, do ponto de vista espiritual, metafísico, nós temos uma nova posição. E segundo, nós temos uma nova disposição. Na Bíblia você vai encontrar várias vezes Paulo fazendo um contraste. Por exemplo, na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, ele fala da ressurreição. E ao falar da ressurreição, ele faz um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Você está comigo? Diga amém. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro Adão é aquele histórico, de acordo com a tradição judaico-cristã, que é a primeira estirpe, aquele que deu origem à humanidade. E o segundo Adão, quem é? É Jesus. O primeiro Adão é um protótipo da nossa humanidade, do que nós somos, fisicamente e também moralmente, espiritualmente. Porém, esse Adão, ele está num processo de degeneração. Está envelhecendo fisicamente. É moralmente distanciado de Deus. É alguém... Não, isso aqui faz parte... Pode... Isso faz parte... Isso aí faz parte dos efeitos especiais.
Porque assim, quando você começa a falar de Adão, há uma trovoada de incômodo. Veja só, esse Adão, ele representa o nosso envelhecimento físico, nossa decadência moral, a nossa pecaminosidade, a nossa rebeldia contra Deus. Mas Paulo, no mesmo capítulo, fala de Jesus. Jesus como sendo o quê? O segundo protótipo de uma vida de glorificação, de regeneração, de santificação, de transformação, de um novo poder. Paulo usa a mesma imagem na carta aos Romanos, capítulo 5, coincidentemente no versículo 17. Ele diz o seguinte, que é um poder de pecado e de morte, e um poder de vida e de governo e de reino. Veja só, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Perceberam? Se você está em Adão, se você está espiritualmente em Adão, seguindo o padrão da vida de Adão, não importa a sua aparência, o que jorra de você, o que sai de você, está em processo de decomposição física e espiritual. Não há saída. Mas se você está em Cristo Jesus, o que jorra de você é vida, é um novo poder espiritual, para um novo hábito. E a grande pergunta que nós temos que responder, se queremos novos hábitos, é: onde estamos? Em quem estamos? O texto diz: se alguém está em Cristo. Evidentemente, se eu estou em Adão, se eu estou em mim mesmo, não importa o quanto eu consiga impressionar do lado de fora, não houve transformação ainda do lado de dentro. O termo em Cristo é como estar enxertado. É uma linguagem da horticultura, quando você pega uma planta e enxerta na outra. É uma linguagem da medicina, quando você apanha um tecido e você faz um enxerto no outro. Então a vida desse vai sendo transferida para aquele. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, a vida de Cristo vai começar a fluir pela sua vida, pela sua mente. E agora você tem a disposição, o desejo de novos hábitos e o poder para esses novos hábitos. Primeiro, há uma condição. Você deseja um novo, poderoso e frutífero hábito esse ano? Amém? Então a primeira pergunta que você deve responder é: eu já coloquei a minha fé em Jesus como meu único suficiente Salvador? Porque é assim que entramos nele, que estamos nele, que estamos enxertados em Cristo. Segundo, Paulo então fala da conclusão, que é a conversão. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra conversão é interessante, ela vem do latim, a combinação de dois vocábulos, conversire ou convertere, o verbo é convertere, vertere, virar, mudar, transformar, tornar diferente, fazer com que seja outro, com que seja novo. Jesus não está no negócio de fazer uma funilaria na sua vida. Ele não está no negócio de fazer um remendo na sua vida, de consertar um pouquinho na sua vida, de fazer um puxadinho na sua vida. Jesus está no negócio de transformar radical e completamente a sua vida. E aceitar menos que isso é aceitar menos do que Jesus Cristo pode fazer em nossas vidas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ao usar esse termo nova criatura, Paulo pode ter em mente dois aspectos. Um era o que os rabinos costumavam dizer. Quando alguém vivia no paganismo, na terrível idolatria, num comportamento promíscuo próprio dos cultos com prostitutas sacerdotais que existiam naqueles dias, e se convertia ao judaísmo, eles diziam: esse cara nasceu de novo, ele é uma nova criatura.
Mas mais do que isso, Paulo parece se reportar a um tempo longínquo, distante, que é o começo do livro do Gênesis. No livro de Gênesis, Deus surge na tradição judaico-cristã, nas páginas inspiradas da Bíblia, como aquele que cria todas as coisas ex nihilo, do nada. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. E, soberana, miraculosamente, aquilo que não era, passou a ser. Aquilo que não existia, passou a existir. Paulo apanha esse paralelo para nos dizer o seguinte: que se Deus fez uma primeira criação do nada, Deus pode apanhar você. Deus pode apanhar você. Deus pode apanhar o seu casamento. Deus pode apanhar a sua vida. Deus pode apanhar o seu coração. Deus pode apanhar a minha vida. E Ele pode fazer uma nova criatura. É uma nova criação. É um milagre excepcional que pode acontecer na nossa vida. É Ele que pode fazer isso. Mas não é se alguém está na igreja. Não é se alguém está no seminário. Não é se alguém está no curso de Pentateuco, que começa quinta-feira às 19h30 e você é meu convidado. Não, é se alguém está em Cristo. Essa é a diferença. Alguém já disse o seguinte: se o primeiro milagre foi difícil, o segundo seria mais difícil ainda. Porque o primeiro não existia nada quando Deus criou, e o segundo, existe um ser rebelde, incrédulo, reticente, resistente, mas Deus é onipotente e Ele pode transformar as nossas vidas. Paulo pensa nisso porque foi a sua experiência. Vocês lembram que Paulo era um judeu, hoje nós diríamos fundamentalista, radical e terrorista. Era isso que era Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, caçava as pessoas e de repente, quando finalmente se converte e está em Cristo, de perseguidor, ele se transforma em um pregador. Paulo se lembra que aquela menina que adivinhava, possuída por espíritos de adivinhação, no livro de Atos, foi transformada por Cristo. Ele se lembra do carcereiro que estava desesperado, ia tirar a própria vida, mas quando conheceu a Cristo, teve vida nova. Ele se lembrava de cada uma dessas histórias, ele sabia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, nos diz que Deus está nesse negócio de fazer tudo novo. Olha só o que diz. João, o apóstolo, fala: eu vi novo céu e nova terra. Sabe por que Deus quer fazer de você uma nova criatura? Porque Deus está preparando uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. E eu e você somos pessoas desse futuro maravilhoso. Nós somos gente diferente, gente que Deus está preparando para viver essa experiência. Nós somos gente do já e do ainda não, aqueles que estão esperando a consumação de todas as coisas. Você pode e vai receber, pela graça de Deus, o poder necessário de uma nova vida para um novo hábito. Veja esse poema, eu achei esse poema muito interessante. Ele mostra como é que se dá o contraste e o risco de nós não escolhermos bem os hábitos que cultivamos. Presta a sua atenção. Quem sou eu? Eu sou o seu companheiro constante. Eu sou o seu maior auxiliar ou seu maior fardo. Eu vou impulsionar você para frente ou vou arrastar você para o fracasso. Eu estou completamente ao seu comando. Eu sou facilmente gerenciado. Você só precisa ser firme comigo. Mostre-me exatamente como você quer que eu faça algo e será feito. E após algumas lições, eu farei automaticamente. Eu sou o servo de todos os grandes homens e, infelizmente, dos fracassados também. Aqueles que são grandes, eu os tornei grandes. Aqueles que são fracassados, eu os tornei fracassados. Eu não sou uma máquina, embora eu trabalhe com toda a precisão de uma máquina. Você pode me usar para obter lucro ou pode me usar para a sua ruína. Isso não faz diferença para mim. Leve-me, treine-me, seja firme comigo e eu colocarei o mundo aos seus pés. Seja fácil comigo e eu destruirei você. Quem sou eu? Eu sou o seu hábito. Eu sou o seu hábito. Quais são os seus hábitos?
As escolhas que você vem fazendo gradativamente na sua vida. Quais são aquelas pequeninas coisas que estão controlando você a cada dia? E você está se perdendo no caminho, sem se dar conta de que está sendo engolido por esses hábitos. Eu sou o seu hábito. Miséria ou maravilha? Se está em Cristo, a boa notícia é que você tem o poder para um novo hábito na sua vida. Terceiro e último. Conclusão. Essa é a conclusão. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas velhas, aqui na língua grega, é aquilo que é arcaico, aquilo que é obsoleto. Paulo está dizendo assim, olha, aquela vida em Adão é uma vida que não vale mais a pena. Querer voltar para aquela coisa antiga, não vale a pena, isso aqui é arcaico, obsoleto. Você já sabe como é que é isso. Você precisa dessa nova vida que Cristo dá a você. É disso que você precisa. Não se deixe tentar para voltar para aquilo que não vale mais a pena. O meu sogro, o reverendo Willis, me contou uma vez que quando ele chegou aqui ao Brasil para implantar os ministérios, ele precisava fazer uma ligação para os Estados Unidos. Ele tinha que ir até a telefônica. E ir até a telefônica implicava inclusive num momento assim de elegância. Você tinha que se vestir bem, se arrumar, ir até a telefônica, fazia o seu pedido para que país você queria ligar, e aí a telefonista ia preparar sua conexão. Poderia demorar 40 minutos, poderia demorar até 1 hora, até que finalmente você conseguiria falar com alguém do outro lado das Américas. Quer voltar para isso? Você que tem smartphone aí, quem tem smartphone aí? Deixa eu ver. Você quer voltar para isso aí? Voltar e ir lá? Não, eu vou pôr uma roupa bonita, eu vou lá na telefônica. Está obsoleto, é arcaico, não vale a pena. A Bíblia chega a comparar esse desejo de voltar para a velha vida, sabe com o quê? Com algo tão repulsivo como um cão que volta e come o próprio vômito, como uma porca que foi lavada e volta a chafurdar na mesma lama. Quem vai querer voltar para algo sujo, impuro? Não. Você tem uma nova vida para ir para frente, para ir adiante, para crescer, para desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não, recuse voltar para trás. Abrace essa nova vida e os novos hábitos que essa vida nos traz. Agostinho de Hipona, o grande teólogo, contam essa história sobre ele. Ele foi um homem devasso antes de ser teólogo. Ele saía com as piores prostitutas de Roma, bebia nos piores buracos que existiam naquele lugar, e um dia, depois da sua conversão radical, ele teve que resolver alguns negócios em Roma. E quando chegou em Roma, andando por lá, uma daquelas senhoras com quem ele mantinha as suas aventuras terríveis e vergonhosas o reconheceu. E ela gritou: Agostinho! 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 Sou eu, Agostinho! E diz a história que ele respondeu assim, já com passo ligeiro e correndo: Pode até ser que seja você, mas já não sou eu, já não sou eu, já não sou eu. É isso. É uma nova vida. Todos os dias você vai ouvir essas vozes dizendo: Ô Leandro, João, Pedro, Marcelo. Diga: já não sou eu. Há uma nova criatura. Cristo vive em mim. Eu tenho o poder do Espírito de Cristo, não para fazer pirotecnia, mas para viver uma nova vida, pela instrução da palavra de Deus. Nova criatura. Gostaria de te dar 3 sugestões rápidas para concluirmos. Se você deseja um novo hábito na sua vida, tendo esse recurso e esse poder disponível a você, primeira sugestão é: comece pequeno. Comece pequeno. Diz: não, agora eu estive no culto, eu ouvi isso, eu vou orar 1 hora todos os dias. Comece pequeno. Comece orando 5 minutos. Todos os dias. Mas comece a orar. Agora sim, eu vou entrar no programa de leitura da Bíblia o ano inteiro. E para em Levítico. Leia o Evangelho. Teve um ano que eu passei o ano inteiro lendo o mesmo Evangelho, o Evangelho de Marcos. Começava, terminava, o ano inteiro.
Tem 16 capítulos. Mas né, comece pequeno. Faça um paralelo, associe os novos hábitos que são importantes para a sua vida com hábitos que você já tem. Por exemplo, já gosta de fazer caminhada? Ouça um podcast, especialmente aqui da igreja, tá? Ouça a Bíblia. Você gosta de preparar um café de manhã? Enquanto você toma o café, leia um devocional. Comece fazendo algo paralelo. E terceiro, planeje. Tenha um plano nas suas ações. Pense, eu vou fazer isso por 30 dias. 30 dias, comece. Em todas as áreas da vida, comece com essa sensibilidade. Deus te capacitará. Eu convido você a se colocar em pé. E repita comigo